Bom dia, eu sou Ana Kelly, sou professora de vocês da disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental do curso Técnico e Qualidade. Bom, a aula de hoje vai ser a aula 3. Na aula 1 a gente falou sobre os problemas ambientais que existem no mundo, como identificar esses problemas, as causas e as consequências dele. Na aula 2 a gente falou como implantar uma gestão ambiental, que é justamente resolver os problemas. E hoje na aula 3 a gente vai falar sobre alguns exemplos de algumas gestões ambientais em algumas empresas, certo? Então a gente vai começar por tecnologias limpas. Então imagine aí, né, uma empresa onde tem duas situações. Essa foto, de um lado está o ambiente todo desorganizado, os funcionários sem fardamento, né, tudo bagunçado, o lixo no chão, lá fora tá a vegetação está praticamente morta, tem um lagozinho lá atrás onde o rio está contaminado. E a outra situação onde os funcionários já estão uniformizados, né, o ambiente já é organizado, o lixo não está no chão, já tem os coletores ali de coleta seletiva, a árvore lá atrás não está morta, está verde, o lagozinho lá atrás está limpo. Então isso é a tecnologia limpa, é a organização do ambiente. Então isso faz parte de uma gestão ambiental na empresa. Além de você identificar os problemas ambientais, que foi o que a gente viu na aula 1, além de você resolver esses problemas, que foi o que a gente viu na aula 2, você também tem outras técnicas, como isso, a técnica da tecnologia limpa, a organização do ambiente, a organização do espaço. Então aí a outra figura, ela mostra também, ó, observe atentamente essa figura aí, aí identifica a situação de risco. O lixo no chão pode causar acidentes, né? Funcionário dormindo, funcionário sem utilizar equipamentos. Então tudo isso também faz parte de uma gestão dentro de uma empresa, que serve também para a gestão numa cidade. É você ordenar aquele espaço, é você organizar o espaço. Tá? Então a tecnologia limpa, ela entra dentro da produção mais limpa, que é aplicar tecnologias para você aumentar a eficiência no uso de matéria-prima, água e energia, e não gerar ou diminuir a geração de resíduos. Você fazendo isso, você tem a organização daquele espaço, como a primeira imagem que eu mostrei, que estava lixo no chão, todo desorganizado. Então é uma produção limpa. Isso é tecnologia limpa. Isso você tem você tem benefícios ambientais, sociais e econômicos. Então você ganha não só pela organização do espaço, como pela questão ambiental, que não vai poluir, pela questão social, que não vai causar acidentes, e ganhos econômicos, porque a empresa vai produzir mais. Então, as vantagens de uma produção mais limpa é o quê? Redução de custos de produção e aumento na eficiência e competitividade, redução nas infrações aos padrões ambientais, que não vai estar poluindo, diminuir os riscos de acidentes, como eu mostrei na segunda figura, que tinha riscos de acidentes lá, e melhoria das condições de saúde dos trabalhadores. Essa produção mais limpa, o que é incluído nela também? O ciclo de vida de um produto. O que é o ciclo de vida de um produto? É você extrair uma matéria-prima para fabricar aquele produto, é você respeitar o meio ambiente e você dar um uso adequado para o resíduo que foi gerado e para o desperdício que teve para fabricar aquele produto, certo? Então, o ciclo de vida do produto, ele vem desde a extração da matéria-prima, a sua fabricação, o seu transporte e a disposição adequada do seu resíduo. Isso faz parte da ordenação do ambiente, da organização do ambiente. Então, antigamente se dizia que um ciclo de vida do produto, ele era do berço ao túmulo. Ou seja, você extraía a matéria-prima, você fabricava um produto, você distribuía, a população consumia, gerava o resíduo e era descartado inadequadamente e trazia todos aqueles problemas ambientais que a gente viu na aula 1. Hoje em dia não. Hoje em dia é do berço ao berço. O que quer dizer isso? É aí onde entra a gestão ambiental, a responsabilidade social ambiental. É aí onde entra a tecnologia limpa, que é o que a gente acabou de ver, que é você extrair a matéria-prima, você fabricar o produto, transportar esse produto, distribuir, a população consumir, gerar o resíduo e esse resíduo ser reaproveitado no ciclo novamente.
que é o exemplo que eu dei, né? A diferença que eu dei de lixo para resíduo, né? O lixo você descarta, o resíduo você reaproveita novamente. Então, é o ciclo de vida do produto hoje em dia, do berço ao berço. Então, com isso, você vai ter um ambiente organizado, você vai ter economia de água, economia de energia e ainda vai reaproveitar o resíduo que foi gerado, que é o ciclo de vida do produto do berço ao berço, que é aí onde entra a tecnologia limpa. É você não gerar resíduo, você reaproveitar ele. Isso é feito muito também na parte de tecnologia, na parte de informática, onde os produtos eles são fabricados e eles voltam através da logística reversa, através da desmontagem do material de um computador e aí faz uma limpeza, algum conserto e faz a remontagem dele novamente. Então, antigamente se descartava como lixo, inadequadamente, trazendo aqueles problemas ambientais que a gente viu na aula 1. Agora não, agora ele volta para ser fabricado, para ser remontado e para ser vendido novamente. Então, isso é o que se chama ciclo de vida do berço ao berço. Isso diminui os resíduos que são gerados, então isso inclui-se na tecnologia limpa, que é na diminuição do resíduo. Então, isso traz benefícios ambientais, porque não é descartado inadequadamente no meio ambiente, traz benefícios sociais e econômicos, porque vai gerar mais renda, porque eu vou estar reaproveitando o resíduo, vou estar incluindo ele no produto novamente. Tá? Então, isso é a produção mais limpa, é a tecnologia limpa, é o ciclo de vida do produto, que vai do berço ao berço, ele volta para o ciclo novamente. Então, um exemplo de uma produção limpa na indústria de laticínio. A indústria de laticínio ela fabrica queijo, nata e requeijão. Aí se faz todo um diagnóstico, que é a primeira aulazinha que eu mostrei para vocês. E a segunda, implantar a gestão. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar. Eu vou lá fazer o diagnóstico. Então, eles viram que eles geram como resíduo água de limpeza de equipamentos e tubos soro, gás de combustão e resíduos sólidos provenientes da elaboração do requeijão. Então, se faz todo um diagnóstico para saber o resíduo que gera. E aí eles perceberam o que eles estavam gastando muito. E aí eu vou para a segunda aulazinha que a gente aprendeu, lembra? Depois que eu faço o planejamento, que eu faço o diagnóstico, aí eu vou executar. Então eu vou resolver o problema. Eu vou diminuir a quantidade de resíduos que eu gero. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou fazer uma manutenção preventiva dos tanques de armazenamento de leite. Eu vou produzir o soro em pó e não mais ele líquido, para gerar menos resíduo. Eu vou eliminar as perdas de vapor, eu vou isolar adequadamente os tubos de vapor. Então, são medidas que eu vou fazer para diminuir os resíduos que eu gero. Então, eu vou estar executando, que foi o que a gente aprendeu na segunda aula, o ciclozinho PDCA. Então, P eu planejo, faço o diagnóstico. Fiz o diagnóstico dos resíduos que eu gero. D, eu vou executar. Então, tá aí, eu vou executar medidas para eu diminuir os resíduos que eu gero. E aí, nessa tabelazinha aí, nesse slide, mostra os investimentos que eles fizeram com as medidas e as economias que eles fizeram. Então, por exemplo, para eu diminuir o resíduo que eu gero produzindo soro líquido, eu comecei a produzir ele em pó, então eu economizei aproximadamente 81 mil dólares, porque esse valor aí está em dólares. Então, em 4 anos, ele teve um retorno desse dinheiro. E aí deixou de diminuir esse resíduo. E aí tem os exemplos do que eles investiram e da economia que eles tiveram para investir. Então aí foi a fase de executar. Aí depois de executar, na segunda aula que a gente viu, vocês lembram? Eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se deu certo. Se deu certo, ótimo. Se não deu certo, aí eu vou ter que agir, adotar outras medidas para poder resolver esses problemas aí, diminuir essa geração de resíduos. Quando a gente faz tudo isso, que faz esse diagnóstico, executa e dá tudo certo e eu resolvo os meus problemas que eu estaria causando no meio ambiente, então a empresa ou o município, eles vão ter o que chama de selo verde, que são os rótulos ambientais, que são as propagandas que se faz hoje em dia para dizer que aquela empresa está ambientalmente correta, ou aquele município ele age ambientalmente correto. Então, o que seria a rotulagem ambiental, o selo verde? Consiste na atribuição de um selo ou rótulo a um produto ou a um serviço, para comunicar informação acerca de como utiliza o meio ambiente.
Então, quais são os objetivos? Proteger o meio ambiente, encorajar que outras indústrias façam também e desenvolver uma consciência ambiental dos consumidores. Tá? Então, aí são alguns exemplos de rótulozinhos verdes que tem em alguns produtos, em alguns serviços. Tem muitas empresas que elas fazem questão de dizer que possui a ISO 9000, que foi aquilo que a gente viu na segunda aula, que possui a ISO 14000, que é justamente para dizer que tem um rótulo ambiental. E essas empresas, elas têm um incentivo. Algumas recebem prêmios para receber financiamentos de banco, são facilitadas as linhas de crédito, elas diminuem o pagamento de alguns impostos, né? Então é por isso que existem esses rótulos ambientais. Em alguns municípios também, eles têm alguns projetos ambientais que aí com esses selos verdes que esses municípios possuem, eles têm linhas de crédito facilitadas em bancos, eles deixam de pagar alguns impostos, então são alguns benefícios que tem. Então, quais são os tipos de rótulo? Existem dois tipos, que é o programa de selo verde e as autodeclarações. Os programas de selo verde são os que são colocados num produto ou num serviço depois que vai uma empresa lá e certifica, certo? Então, no Brasil é aquele símbolozinho ali da ABNT, né, do pássarozinho. Aí no país todo, no mundo todo, tem símbolos. Lembra que isso é um padrão, né, devido à ISO. Então, aí um exemplo, por exemplo, da Europa, um rótulo ambiental da União Europeia, onde tem esse símbolo aí, ele diz que os produtos quase não causaram impacto ambiental. Quem tem muitos rótulos assim é a Natura, né, que diz que também não impacta o meio ambiente, então ela procura ter esses rótulos. Aí tem aqueles benefícios que eu falei, ela tem linhas de crédito mais fácil, deixa de pagar alguns impostos. Então esse aí é um exemplo da União Europeia, esse aqui é um exemplo dos Estados Unidos, de produtos eletrônicos, que tem esse símbolo aí, é para dizer que os produtos, eles não produzem ondas que prejudicam a saúde, os monitores não produzem ondas que prejudicam a saúde da população, né, que é diminuído a emissão de campos elétricos e magnéticos nesses computadores. Aí muitas pessoas compram esses computadores só porque tem esse rótulo, porque vai diminuir, esse rótulo aí vai diminuir a emissão de campos elétricos e magnéticos que pessoas passam mal, certo? Outro exemplo aí é de produzir madeira, dizendo que a área que foi desmatada foi reflorestada em outro lugar. Então, diz que a exploração ela foi de forma sustentável da madeira. Esse é da energia dos Estados Unidos, o rótulo de energia que diz que os produtos eles são eficientes no consumo de energia, que eles quase não consomem energia. E aí no Brasil, é esse rótulo aí. Então aquele lá é dos Estados Unidos e no nosso país é esse rótulo aí, que é o programa Selo Verde, que diz o consumo de energia dos produtos eletrônicos. E as autodeclarações é o que o nome já diz, auto se declara, para dizer o que é. Então se utiliza muito nos produtos recicláveis. Então esse símbolozinho aí é de que o produto ele pode ser reciclável. Aí existem as embalagens de longa vida, existem as embalagens de lixo comum. Por que eles diferenciam? Porque cada um tem um destino correto. Aquele símbolo da reciclagem vai para a reciclagem. Esse, por exemplo, do lixo comum, já vai para o lixo comum, que não serve para reciclar, não servem para nada, que é o que é lixo. Lembra que a gente falou na primeira aula? Então, aí tem alguns símbolos, ó, do alumínio, do aço, do vidro. Então, eles são autodeclarativos. Eles já dizem o que são e para que servem. É para reciclar. Então, esse símbolozinho é que diz que esse alumínio pode ser reciclado, que esse aço pode ser reciclado, que o vidro pode ser reciclado. E aí é o do plástico, que aí existe a numeração 1, 2, 3 e outras, que é porque existe vários tipos de plástico. E esses plásticos, para eles serem reciclados, eles têm que ser separados. Então, um é o PET, a famosa garrafa PET, refrigerante. O 2 é o PET, que é o polietileno de alta densidade. Já é um plástico mais duro, mais rígido, mais forte. Tem o 3, que é o PVC. Então, esses materiais, eles devem ser separados para serem reciclados. Não pode juntar o PVC com o PET. Por isso que tem a numeraçãozinha que é para separar para reciclar. Aí tem um 4, que é o polietileno de baixa densidade.
o 5, que é o polipropileno, o 6, o poliestireno e outros. Então, existem vários tipos de plástico que eles têm que ser separados para serem reciclados. Diferente do aço, que é só um, do alumínio, que é só um, e do vidro, que é só um, tá? Então, aí há algumas simbologias, ó. Por exemplo, aí diz que é o PET, polietileno de alta densidade, né? Esses produtos aí nessa imagem de cima. O de baixo, o número 5, já é o PP, o polipropileno. Essa aí já é o PP, polipropileno. Então, são rótulos que são chamados de autodeclarativos, que eles mesmos já dizem por si só o que eles são. Aí o número 6, né, o poliestireno. Então, cada embalagem dessa, ó, são materiais diferentes, são plásticos diferentes, que têm que ser reciclados de forma diferente. Essa imagem de baixo é o polietileno de alta densidade, PET, certo? E aí as embalagens de Coca-Cola, que é a PET, né, de refrigerante, como tem a propagandazinha dela, né, que é onde tem o nome Coca-Cola, aí nesse caso já vai para o lixo, ó, o símbolozinho da pessoa jogando no lixo, porque esse plásticozinho aí que tem o nome Coca-Cola já não se recicla a garrafa, que é PET, o plásticozinho já vai para o lixo, certo? Aí a simbologia para o alumínio, ó, tem o ALzinho de alumínio, por isso que ele é autodeclarativo, o do aço e o do vidro, tá? Dizendo que ele é reciclável. Então essas são as rotulagens ambientais, que são os selos verdes, que faz parte de um sistema de gestão ambiental, que é as pessoas dizerem que são ambientalmente corretas, tá? E essa é a simbologia, né, das embalagens longa-vidas, que o processo de reciclagem delas já é diferente, por isso que é separado o tipo de simbologia. E esse, né, é o que vai para o lixo, né? O homenzinho jogando lixo é porque não é reciclado, não é reaproveitado, não serve para nada. Então são esses os exemplos de também implantar uma gestão ambiental. Fazer o diagnóstico, identificar os problemas, resolver esses problemas. E aí, para ajudar a resolver, inclui a aula de hoje, que é as tecnologias limpas, gerar menos resíduo, reaproveitar ele. É o ciclo de vida do produto, que vai do berço ao verso. Ele volta para o ciclo novamente, né? Do berço ao berço, que volta novamente. E esses rótulos verdes, que se usa justamente para dizer que respeita-se o meio ambiente. Tá? Então, a aula de hoje era isso. Muito obrigada.